Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Drica, né? Meu nome é Adriana Schitt, sou conhecida como Drica. E há tempos atrás eu fiz um questionário perguntando, fiz uma pesquisa, na verdade, perguntando o que vocês gostariam de saber sobre bonecas e bichinhos de pano. E eu recebi muitas, mas muitas perguntas. Então, aos poucos aqui, eu vou colocando as perguntas e as respostas. Provavelmente você vai se identificar com alguma, e se alguma passar desapercebida e você quiser fazer uma pergunta para a Drica, você coloca nos comentários aqui abaixo, que no próximo vídeo eu te respondo, tá bom? Então, vamos combinar assim, se você pudesse fazer uma única pergunta para a Drica sobre bonecas e bichinhos de pano, qual seria essa pergunta? Deixa aqui abaixo que eu quero responder em vídeo para você, tá bom? Hoje tem uma pergunta muito bacana. Drica, você acha que com 66 anos eu serei capaz de fazer lindas bonecas? 66 anos hoje é uma jovem senhora. Eu tenho alunas, dentro dos meus treinamentos fechados, eu tenho uma aluna de 80 anos. Eu tenho tem uma de 80, tem de 84 anos. E elas estão fazendo bonecas e bichinhos de pano. Não é a idade que importa. Você pode ter 15, 20, 30, 50, 70, 80. É a sua cabeça, é a sua mentalidade, é a sua força de vontade, é o seu foco. Eu digo sempre, qualquer pessoa é capaz, sim, mesmo que nunca tenha pego numa agulha, de fazer uma boneca de pano. Basta ter vontade. Eu sou prova disso. Eu não fazia boneca de pano. Eu tinha uma outra vida. Quando eu ganhei a máquina da minha avó, que eu descobri a costura, eu nunca tinha pregado um botão. Então, por isso que eu digo que qualquer pessoa pode fazer. A idade, ela não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Por quê? 66 anos, né? Você tem mais experiência, você pode ter mais paciência, você pode ter mais foco. Não tem problema. A dificuldade que eu vejo hoje das pessoas mais velhas, da minha idade para cima, é um pouco de dificuldade de lidar com a internet, de lidar com tudo que é novo. Eu também tenho dificuldade, porque é muita mídia social, é Messenger, é Face, é Instagram. Mas isso é apenas um obstáculo que você pode suprir tranquilamente, pedindo ajuda para um filho, para um neto, para o vizinho, né, para o marido, para a esposa. Não tem problema, a gente vai se atualizando. Então, a dificuldade que eu vejo na maioria das pessoas com um pouco mais de idade é em relação a lidar com a internet. E hoje existem cursinhos básicos para isso. O celular ajuda muito, porque você pode acessar pelo celular. O canal do YouTube, que tem as minhas dicas gratuitas, você pode acessar tudo por ali, não tem problema. Então, eu não vejo empecilho nenhum na idade. Basta você ter segurança para mexer numa máquina de costura, né? Com agulha, tesoura, não vejo empecilho nenhum. Então, idade não é empecilho, tá? Tenho alunas de 80 e 84 anos fazendo curso fechado e estão indo muito bem. Então, isso é muito bacana. E eu digo assim, isso, as pessoas com um pouco mais de idade, isso traz as emoções, trazem as bonecas antigamente. A pessoa faz com muito mais gosto, com muito mais carinho. Isso eu acho muito bacana, tá? Então, respondendo, eu não coloquei os nomes aqui, porque eu peguei as perguntas, tá? Então, com 66 anos, é capaz sim de fazer bonecas, bichinhos de pano, o que você tiver vontade de fazer. Consegue com toda certeza, sem empecilho nenhum. Basta ter paciência, foco, dedicação. Como isso serve para qualquer idade. Qualquer idade, a gente tem que ter foco, determinação, erra, acerta, faz de novo, olha o vídeo novamente, baixa o molde, sem problema nenhum, tá? O maior empecilho que eu vejo hoje é lidar na internet, mas hoje está avançando muito, então é muito fácil ter um neto, um filho para ajudar, para auxiliar nessa hora, tá certo? Outra pergunta que foi colocada aqui, foi fácil para você? Para mim, né? Foi fácil para você, Drica? Não, não foi fácil.
Não, foi difícil o começo, foi. As coisas aconteceram sem um plano, né? Eu não tinha um plano. Há 12, 15 anos atrás eu não pensei comigo assim, daqui 15 anos eu vou ser uma bonequeira. Então, eu não tinha, como eu sempre falo para vocês, eu não tinha uma meta traçada, eu não tinha um caminho, não tinha quem me guiasse. Então, foi muito difícil, porque eu fui descobrindo as coisas sozinha, eu fui batendo a cabeça, eu fui acertando, eu fui errando, eu fui descobrindo várias gamas de artesanato, e demorou até eu chegar no boneca de pano, porque é o que eu gosto, eu amo fazer isso. Então, eu comecei com a máquina pretinha da minha avó, eu tive que comprar uma máquina melhor, meu marido me chamou de doida, eu comprei por quê? Porque eu via futuro naquilo, eu tinha certeza, confiança que eu ia conseguir. Então, eu comecei a dar aulas, eu fazia peças para vender, pegava encomendas, né? E depois de muito tempo é que eu entrei nessa vida online, onde eu consegui abranger mais pessoas. Mas não é fácil, é difícil, tem vários obstáculos. O que eu vejo é que hoje tá muito mais fácil, né? A gente tem a internet, tem o YouTube, tem várias artesãs aí maravilhosas que fazem trabalhos lindos, tem essa facilidade de acesso a moldes, a preços, máquinas. Então, isso há 15 anos atrás, isso tudo era novidade, isso tudo era muito difícil, era tudo muito caro. Hoje em dia, até eu estava conversando essa semana que os tecidos estão baixando um pouco de preço, né? E isso é bacana porque as empresas estão vendo que isso está girando, então não pode cobrar um absurdo num tecido. Antigamente, para você comprar um pedaço de tecido estampado, bonito, diferente, era muito caro, né? Ainda tem tecidos que são caros, ainda que eu acho um pouco caro ainda hoje. Mas, então assim, eu fui descobrir tudo que eu tenho hoje aqui dentro do meu ateliê, eu fui descobrindo aos poucos. O meu acesso era difícil porque não tinha tantas bonequeiras hoje dando aulas, tanta gente dando dicas, né? Então eu fui mesmo começando realmente do zero. Eu fui descobrir o que é uma tesoura de picotar, o que é uma agulha para boneca, para que serve essa linha, para que serve aquela outra linha, para que serve aquele botão, como é que se coloca um botão, e foi indo. Então, hoje eu digo que hoje é mais fácil, por quê? Porque você tem alguém para seguir, hoje você tem um caminho meio que traçado, né? Você já tem um método mais fácil, mas na minha época, há 12, 15 anos atrás, foi difícil mesmo, porque hoje bonecas de pano está em alta, né? Hoje bonecas de pano, todo mundo curte fazer uma boneca de pano. Há 15 anos atrás, quando você falava em fazer bonecas de pano, as pessoas pensavam, você vai trabalhar com bonecas e bichinhos de pano? Entendeu? Então foi difícil quebrar isso, essa barreira com as pessoas, né? E eu fiz costura criativa, fiz patchwork e fui vendo e fui abrindo caminho para bonecas e bichinhos de pano. E hoje eu estou aqui, tenho muita gente me seguindo, tem outras artesãs indo para o mesmo nicho, para o mesmo rumo das bonecas de pano, e eu acho isso muito bacana, porque é uma comunidade que tende a crescer. E se todo mundo cresce junto, todo mundo faz esse trabalho, é mais fácil a boneca de pano, é mais fácil a gente ser reconhecida com mais gente trabalhando, né? Então, a resposta foi fácil para você? Não foi fácil para mim, foi difícil, mas eu consegui ir subindo, né, degrau por degrau, e hoje eu estou aqui em condições de poder passar um pouco da minha experiência para você do outro lado aí, que está começando, ou que já faz e de repente uma dica aqui, uma dica ali, ajuda bastante. Então é por isso que esse meu canal está sempre aberto para vocês. Então se tiver alguma pergunta para fazer para a Drica, deixa no comentário aqui abaixo que eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Uma pergunta aqui, ó. Você se sente realizada pelo que faz? Eu me sinto realizada pelo que eu faço. Primeiro que eu trabalho dentro da minha casa. E isso foi muito importante por quê?
porque eu consigo administrar minha casa, os meus filhos. Hoje os meus filhos são grandes, né? Já saíram de casa, mas eu conseguia trabalhar e dar o horário, buscar na escola, levar na reunião, levar isso, voltar, fazer, trabalhar, entregar encomenda. Então, isso me permitiu trabalhar em casa. E também, o mais importante, além de me permitir trabalhar próximo da família, eu não precisar sair de casa, passar o dia fora, deixar minha casa abandonada, que é um dos pontos, porque eu sou muito família, eu gosto muito da minha casa. Então, isto foi um ponto, assim, que é um ponto que me deixa muito realizada. Outro ponto é que eu faço uma coisa que eu realmente gosto. Então, quando você faz alguma coisa que você realmente gosta, você faz com amor, você faz com prazer, você fala assim, eu vou lá, porque eu tenho minha casa e atrás aqui é meu ateliê. Então eu vou lá no meu ateliê agora, eu vou bolar uma boneca, porque eu quero passar uma aula assim, quero fazer uma dica, e eu venho com vontade, tá? Eu sento aqui, eu pego o tecido, escolho o tecido, pego a máquina, eu tenho prazer em fazer isso. Então eu acho que em qualquer profissão, quando você vai trabalhar com vontade, com prazer, fazer o que você gosta, isso é uma satisfação, isso é uma realização. Então sim, eu me sinto realizada. E de lambuja ainda eu consigo ter uma renda extra, ter uma renda aqui para minha casa fazendo bonecas e bichinhos de pano. Então eu me sinto realizada 2 vezes. Então se a tua pergunta é, será que eu vou me realizar com bonecas e bichinhos? Pensa contigo. Você quer isso para você? Você quer trabalhar em casa? Você quer ter paz? Você quer fazer o que você gosta? Coloca essas perguntas aí, pensa, né? Que é importante também, às vezes, a gente vai meio que na vibe, assim, é importante você saber se você realmente quer. Eu me sinto realizada, eu faço o que eu gosto, eu espero ter saúde para fazer isso por muitos e muitos anos, cada ano melhorar, cada dia melhorar, cada vez poder trazer novidades, coisas novas para vocês. Mas se pergunte, é isso que você quer? O que você quer da sua vida? O que falta para você se realizar? Isso também é importante, né? Não só eu falar. Eu tô passando aqui um pouquinho da minha experiência, do que foi a minha vida. Mas veja aí se cabe na sua, se você precisa ainda levar um emprego junto com o que você gosta de fazer, que são as bonecas, e lá na frente você vai conseguir mudar isso, né? A gente tem que correr atrás dos sonhos e de realizações. O mundo é feito de conquistas, né? A minha conquista é essa. Eu estou realizada? Não, porque eu tenho 100%? Não, porque eu tenho muitos projetos ainda para fazer, tenho muita coisa lá na frente, cada dia que eu acordo eu tenho uma coisa nova na cabeça e eu quero realizar todas. Então, a cada dia que eu vou realizando uma, eu me sinto mais realizada ainda, tá? Mas sim, bonecas e bichinhos de pano são a minha realização, tá bom? Aqui tá me perguntando, outra pergunta. Como você começou? Quem já viu algumas vezes as Semana da Boneca de Pano, né? A melhor Semana da Boneca de Pano, eu conto um pouco da minha história. Eu sou mãe de 3 filhos, tinha os 3 pequenos, meu marido um escritório em casa e eu ajudava no escritório do meu marido, mas não tinha uma profissão, não fazia nada. Eu era dona de casa, mãe, cuidava das crianças, cuidava da casa, ajudava no escritório, mas não tinha a minha profissão. E eu me sentia muito angustiada com isso. E eu ganhei uma máquina, a máquina pretinha que sempre aparece nos vídeos, não sei se está aparecendo agora, aquela máquina antiga pretinha do pezinho, eu ganhei da minha avó. Minha avó ficou viúva e ela estava se desfazendo das coisas, foi morar com os filhos e queria que eu cuidasse dessa máquina. Eu sou a primeira neta e ela queria, cuida dessa máquina pra mim e tal, tenho muito carinho pela máquina. E ela me deu essa máquina, eu fui lá, busquei, trouxe uma máquina. Eu nunca tinha pregado um botão, nunca tinha costurado, nunca tinha feito nada referente a artesanato, a coisas feitas pelas mãos, né? E ela me deu aquela máquina e eu fiquei muito curiosa. Eu falei, poxa, eu podia fazer, sei lá, uns panos de prata, eu podia fazer a barra de calça dos meus filhos, porque o uniforme precisava fazer, podia... E aquilo começou a me interessar, aquilo abriu assim... Nunca na minha vida imaginei costurando, mas aquilo me chamou muito a atenção. Então aquela máquina, eu olhava para ela e falava... alguma coisa ela me dizia, mas eu não entendia. E eu comecei a olhar para ela e falei, não, eu vou aprender a mexer contigo. Eu vou aprender a costurar.
E aqui eu moro em Timbó, eu fui na Fundação Cultural, tinha um curso de corte e costura, aonde eu comecei a fazer um curso de corte e costura para aprender a mexer na máquina. Cheguei lá, a professora me ensinou a mexer na máquina, a dona Eleonora, ainda até hoje ela é professora lá, uma pessoa extremamente querida. Ela me ensinou a mexer na máquina, eu comecei a fazer moldes de roupas, tirar medida, aprendi a tirar medida, comecei a fazer corte e costura de roupas. Mas aquilo não me chamava atenção, porque a roupa tinha que ter pence, tinha que fazer aqui, apertar ali. Mas o gosto da máquina, de lidar na máquina, eu comecei, não, roupa não é muito a minha praça, mas eu comecei a fazer barrinha, paninho de prato, comecei a fazer toalha para minha casa, comecei a inventar. E dentro dessa invenção, dessa criação, eu descobri a costura criativa, daí começou a entrar o patchwork aqui no Brasil, porque ele era muito lá, só lá fora, aqui no Brasil estava começando. Então eu comecei a ver possibilidades que eu poderia fazer outras coisas com aquela máquina. Mas também ainda não tinha achado o ponto ainda, né? E quando eu fiz a minha primeira boneca de pano, que eu vi que era possível costurar a máquina, a boneca de pano, aquilo me abriu os horizontes e falei, é isso que eu quero fazer. Eu não tinha noção de como eu ia fazer, aonde eu ia chegar, de que forma, mas o meu começo foi assim. Foi através do presente da máquina da minha avó, eu fiquei curiosa, comecei a gostar, me interessar por aquilo, corri atrás, fui aprender, aprendi e comecei a procurar possibilidades, né? Comecei a pesquisar e cheguei nas bonecas e bichinhos de pano, onde é a coisa que eu mais gosto de fazer, porque é uma peça que quando você pega, você dá para uma pessoa, a pessoa ela sente carinho, ela sente amor, vai uma emoção junto com a peça e isso é muito bacana. E depois eu entrei no mundo online, que eu consigo ensinar muitas pessoas e isso me realiza muito mais ainda. Por quê? Porque eu sei que a partir daquele momento que a minha avó me deu a máquina de costura e eu transformei a minha vida, eu achei o meu caminho, eu tô conseguindo passar para vocês, né, para muitas pessoas e pelo feedback, pelo que eu ganho de retorno, de depoimentos, a partir daquele momento, eu consegui mudar a minha vida e consigo mudar a vida de outras pessoas. E isso é uma realização também, né? Então, não foi programado, mas eu consegui criar uma reta, uma linha, aonde eu me ajudei e aonde eu ajudo outras pessoas. Então, o meu começo foi difícil, mas agora tá mais fácil. E eu me sinto mais realizada, por quê? Porque eu consigo alcançar mais pessoas. Então, o meu começo foi assim, foi com uma máquina pretinha da minha avó. Então, se você ganhar uma aí, guarda com muito carinho, porque eu tenho certeza que ela vai ser sua companheira. Se você já gosta, e olha que eu nem imaginava em fazer artesanato, eu não imaginava em hipótese alguma fazer artes manuais. E hoje eu estou aqui e amo o que eu faço. Então, eu descobri a partir daquela máquina a minha profissão, e estou trabalhando nela e me realizo com o que eu faço dia após dia, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, deixa a pergunta aqui embaixo, que no próximo Drica Responde eu respondo a sua pergunta, tá bom? Você me ajudaria? Claro que eu ajudaria, com toda certeza. Quando eu entrei no mundo online, o objetivo é realmente ajudar as pessoas. Tanto é que eu tenho esse meu canal aqui do YouTube, você pode olhar todos os vídeos, todos são gratuitos, todos que tem aula prática tem os moldes abaixo. Algumas meninas não conseguem baixar porque precisa do Messenger, do Facebook para baixar, porque é um programa, eu não entendo bem isso, mas baixa aí o Messenger, tem um Facebook só para você receber os moldes, tá certo? E o objetivo desse canal é ensinar, passar, ajudar, né? Gerar valor para você. Então, eu toda segunda e toda quinta eu coloco vídeos nesse canal. O objetivo é a Drica aparecer? Não é, né? Porque os vídeos gratuitos no YouTube não me dá retorno financeiro, mas me ajuda as pessoas.
E isso me dá um retorno muito maior do que o financeiro, né? Bem maior. Por quê? Porque tem pessoas que estão com depressão e elas escrevem: Drica, eu fiz uma boneca, dei para minha neta, ela viu, eu vi que ela sorriu, eu me encantei, me empolguei, fiz outra. Então, de repente, você tirar uma pessoa de um estado de depressão, ajudar, ser aquela sementinha ali que ajudou, isso é uma realização, né? Então, é esse o foco aqui do canal. Por isso que tem tantos inscritos e tanta gente curte aí. Porque o foco mesmo do meu canal é ajudar as pessoas. Por isso que eu peço, deixa suas perguntas aqui, intere comigo, porque é isso que eu quero. Eu quero essa conversa, como a gente não pode estar pelo telefone, não pode estar falando pessoalmente, então deixa nos comentários, é a nossa via de conversa. Porque às vezes eu não sei tudo, mas o que eu sei eu posso passar para vocês, eu posso ajudar, então o objetivo é ajudar. Então se a pessoa que pergunta, você me ajudaria? Ajudaria sim. Eu procuro sempre fazer uma aula, quando eu vou fazer uma aula prática para o canal do YouTube, eu penso sempre numa pessoa que está começando, uma pessoa que nunca viu uma aula, que nunca fez uma boneca, e também penso naquela que já está me acompanhando e que já fez algumas bonecas, então eu tenho que dar uma dica legal, uma coisa diferente, um toque, um truque, né? Então eu tenho que estar sempre pensando nisso. Por quê? Porque o objetivo é ajudar, então eu tenho que pensar naquela que está começando e naquela que já faz, né? Tem muita gente que pega os moldes que eu tenho aqui no canal, molde da Cici, da Anjinha, e transformam em outras bonecas e postam: olha, eu fiz com o molde da Cici, fiz essa boneca aqui, fiz assim, fiz assado. E elas estão vendendo, e elas estão montando o ateliê, e elas estão pegando encomendas. Então, eu acho que isso é ajudar, porque a partir de um molde, ela conseguiu deslanchar, né, no ateliê dela, na casa dela, e conseguiu desenvolver o molde. Então, isso me deixa muito feliz. Então, eu estou sempre aqui para ajudar. Por isso eu peço, deixa sua pergunta aqui embaixo, porque eu quero sempre saber o que você está pensando aí do outro lado, para que eu possa ajudar também, né? E vocês também me ajudam, porque vocês vão fazendo as perguntas e eu vou correr atrás para saber como eu vou responder da melhor forma, ou de que tipo de aula vocês querem. Então, o objetivo deste canal é sim ajudar as pessoas. E receber esse retorno é muito gratificante, então eu fico muito feliz. Então, se a pergunta, você me ajudaria? Ajudo com o maior prazer, da mesma forma que vocês me ajudam sempre. Sempre que eu faço uma pergunta, vocês me ajudam, vocês respondem. Eu faço uma enquete, vocês respondem. Então, essa é uma troca, essa é uma retribuição, uma contribuição. E eu fico muito feliz por essa parceria, tá bom? Então, se você tiver algum recado, alguma pergunta, deixa aqui no comentário. A gente lê todos os comentários, eu anoto e no próximo Drica Responde, posso estar com a sua pergunta aqui e responder para você, tá bom? Uma pessoa colocou aqui: eu gostaria de uma palavra de incentivo, pois o seu trabalho é incentivar. Eu gosto de incentivar e eu sou incentivado o tempo todo por vocês. Por quê? Porque vocês ficam me perguntando, querendo saber as coisas e querendo molde. Isso me incentiva a fazer mais, mais e mais. E ao mesmo tempo eu acredito que quanto mais eu faço, mais incentivo a vocês. Por que incentivar? Por que eu sempre falo? Pega o molde, baixa, faça, não guarda na gaveta, não deixa guardado. Porque assim, evite de ser acumuladora de moldes, evite de ser acumuladora de fotinhos do Pinterest. Pega uma peça e faça. Eu gostei desta peça, eu baixei o molde desta peça, então eu vou correr atrás do material desta peça e eu vou fazer essa peça. Porque se você fizer essa peça, você vai ver que ela ficou linda, maravilhosa, que todo mundo gostou. Ou que não ficou muito boa, ficou meio tortinha, ou uma perna ficou diferente da outra. Mas o que vai acontecer? Vai te incentivar? Não, peraí que eu vou fazer mais um que vai ficar melhor. E você vai melhorando a cada dia. Então é isso. Eu melhoro, você melhora, você me incentiva, eu te incentivo. E eu acho que isso deveria, assim, você deveria incentivar a sua amiga, a sua vizinha, a sua mãe, a sua filha, né? Quem gosta desse ramo de bonecas e bichinhos de pano, quando a gente vê uma coisa legal, a gente compartilha, a gente posta, a gente avisa, olha lá que legal que tem.
E isso vai criando uma energia boa, vamos dizer assim, uma coisa boa. E vai se tornando uma coisa positiva. Então, vai dando toda essa energia e a cada dia a gente usa mais a criatividade. Porque a criatividade, ela precisa de incentivo e precisa de uma mente feliz, de uma mente positiva, né? Então, por isso, de estar sempre incentivando. A pergunta é se ela gostaria de uma palavra de incentivo, né? Mas assim, faça. O meu incentivo dê o primeiro passo. Saia da sua zona de conforto. Você tá aí sentada com preguiça ou com algum problema, às vezes problema sério, mas levanta, entendeu? Levanta, sai, vai lá, pega um molde, faz um molde, dá esse primeiro passo. Faça uma peça. Saiu errado, não tem problema. A minha primeira peça também ficou horrorosa, às vezes, né? Acontece. Por quê? Porque é a prática, é fazendo, é acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Se a gente não der um passo, a gente nunca vai sair do lugar, né? Eu tô aqui, se eu der um passo à frente, eu vou andar um pouquinho. Mais um passo, eu ando mais um pouquinho. Se eu ficar estática, parada, na mesma posição, não vai acontecer nada comigo. A ideia é que você se transforme, a ideia é que você dê o primeiro passo, que você comece. Independente se você vai fazer um fuxico, um feltro, um boneca, um crochê, um tricô, saia, dê o primeiro passo, faça. Ache uma coisa que você gosta ou que te interessa, de repente você não sabe nada e não sabe o que você gosta. Começa a pesquisar e olhar, alguma coisa vai te chamar a atenção, alguma coisa vai ser legal para você. E aí você dá o primeiro passo, foca em uma peça, vai e faz, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa sua pergunta aqui abaixo, que no próximo Drica Responde eu quero responder aí em vídeo para você, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima Drica Responde.